Fala galera, tá no ar mais um Desopilando, eu sou o Matheus Breyer, muito obrigado por estar aqui me ouvindo, né? Mais uma vez eu agradeço a audiência, a todas as pessoas que têm aí mandado a sua mensagem de feedback para mim, que estão acompanhando, muito bacana mesmo, eu acho bem legal a participação de vocês, quando quiserem comentar qualquer coisa que vocês ouviram aqui, no podcast, podem mandar para mim alguma sugestão de alguma coisa que vocês queiram que eu fale sobre algum tema. Fiquem bem à vontade, vão lá no meu Instagram, @MatheusBreyer, é o meu pessoal, e tem o Instagram do podcast, que é o @DesopilandoPodcast. E nós estamos agora nesse inverno com muita chuva e frio, bastante frio, aquele tempo bom para ficar em casa, né? E com o frio vem também aquela vontade de comer, como eu já falei aqui outras vezes, a gente come bastante coisa e eu particularmente essa semana tô comendo bastante cuca, tudo culpa da minha mãe que me deu essa cuca, tá? Na verdade a culpa é minha, porque eu pedi. Eu não sou tão fã de cuca, mas essa cuca especificamente de doce de leite, ela é maravilhosa, é um tiozinho que é colono aqui no Morro, Sapiranga, e aí ele faz aqueles produtos todos dele, faz queijo, faz cuca, faz linguiça, faz um monte de coisa, e ele desce com o seu caminhãozinho lá, ele desce do morro e sai espalhando esse colesterol para toda a população. E, cara, é maravilhosa essa cuca dele e eu tô comendo já há alguns dias. Como eu falei já outras vezes, eu não vou me pesar até o final da quarentena, vou me manter no meu ritmo aqui. Cuca é um negócio maravilhoso. Agora, eu tenho um probleminha que é o seguinte, eu acho que os caras tinham que vender a cuca com omeprazol, seria um kit bom, porque, cara, a cuca dá uma azia desgraçada, né? Eu tenho um probleminha de refluxo, não sei se você que tá me ouvindo tem também, sofre disso, mas é bem ruim mesmo. E olha só como é que eu descobri. Eu tive, por alguns anos seguidos, vários episódios de rouquidão. Teve um ano que 3 vezes eu fiquei rouco, assim, tipo, mais de um mês. E era bem ruim, que me atrapalhava bastante pra fazer os shows e tudo. Eu ficava naquela tensão, assim, tipo, sumia a voz e eu já começava a me preocupar, fazer tudo que é tipo de tratamento pra voz voltar. E daí, numa dessas, consultando com um otorrino, eu já tinha tomado antibiótico, já tinha feito todo o tratamento. Ele disse, cara, tua garganta tá boa, vamos pra possibilidade de que é refluxo que tá causando essa tua rouquidão. E daí eu fiz um tratamentinho pra refluxo e realmente, tipo, melhorou e tal, mas persistia e voltava depois. Aí eu segui a recomendação dele de procurar um gastro, né? Pra dar uma olhada, fazer uma endoscopia. E aí começou um negócio muito louco, porque na primeira consulta com o gastro, ele disse pra mim, basicamente assim, eu vou te dar uma dieta por uns dias, tu vai cortar os seguintes alimentos, daí nós vamos dar uma avaliada. Daí ele pediu pra cortar café preto, chimarrão, cerveja, alimentos gordurosos. Não come bolachinha, não come não sei o que. Ele disse pra eu tirar tudo que existe de bom na vida. E realmente deu uma melhorada, assim, aqueles 15 dias, acho que foi que ele pediu pra eu fazer isso. Realmente melhorou bastante o meu intestino, assim, não incomodou mais. Mas é bem complicado como é que tu vai cortar todas essas coisas boas que a gente gosta de comer, né? Aí o que aconteceu? Ele pediu pra eu fazer uma endoscopia, né? Eu fiz uma endoscopia e aí aconteceu uma história muito louca que eu vou contar aqui pra vocês. A história da minha endoscopia. Eu marquei pra fazer a endoscopia, era 2 horas da tarde. Eu não marquei de manhã porque eu atendia na academia, eu tinha vários alunos de personal que eu atendia, então pra mim eu teria que cancelar várias horas para poder fazer o exame de manhã, então eu preferia não atrapalhar o meu trabalho e marquei na parte da tarde, só que daí precisava tá com um senhor jejum, né, acho que é pelo 12 horas eu acho, ou não, acho que é 8 horas de jejum, eu sei lá, eu sei que eu tinha comido a última vez, era 10 da noite e eu tava morto de fome, era 2 da tarde o exame atrasou um pouquinho e tal, cara, eu tava tipo assim, fraco, tremendo, tá ligado?
Aí eu sentei pra fazer aquela preparação, né? A enfermeira vinha pra fazer o acesso na veia do meu braço. E aí eu dei a sorte de pegar uma pessoa lá meio novata, que tava muito nervosa também, que ela não achava a minha veia. E ficava cutucando aquilo. E aquilo começou a me incomodar e, tipo, doía e eu já tava com fome, fraco. Aí eu lembro que ela botou assim uma hora, ela disse, agora eu acho que pegou. Cara, eu senti uma ardência violenta no braço, assim. Tipo, ardeu muito o braço. Eu disse pra ela, cara, tá doendo muito o braço, tira esse troço. Certamente ela não acertou a veia. E aí, no que ela retirou, eu tava sentado, porque o que acontece? A poltrona que me botaram, ela me botou numa poltrona que eu não ficava assim, escoradão pra trás. Eu tava meio que na ponta, assim, porque eu tinha que esticar pra apoiar o braço. E aí, nesse tempo, ela disse assim, não, vou dar eu já volto. Ela foi até uma outra peça, voltou, e aí eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro que ela estava depois desesperada, me levantando do chão. Eu senti mais ou menos uma tonturinha assim e tal, e daí eu desmaiei no negócio e fui de cabeça no chão. Então, uma simples endoscopia me custou um ferimento na testa, nos joelhos, porque eu caí de joelho com a cabeça. Talvez o joelho amorteceu um pouco a queda. E aí a guria estava extremamente nervosa, preocupada, e ela dizia pra mim, eu vou ser demitida. E eu dizia, te acalma. Eu com a testa ali assim sangrando. Aí tinha que ter um acompanhante junto, meu pai tava lá comigo, daí daqui a pouco a enfermeira foi lá chamar o familiar de Matheus. Veio meu pai lá dizendo, teu filho caiu, bateu com a cabeça, nós vamos ter que fazer um exame. Aí eu disse, não, eu tô bem, podemos fazer. Ela disse, não, ó, tu caiu dentro do hospital, agora o procedimento é padrão, a gente tem que te levar lá na emergência pra um médico te avaliar e te liberar porque tu caiu dentro do hospital. Cara, que função. Daí fui eu, desci lá na emergência, o médico deu uma avaliada, disse, não, ele tá bem, tá bem fazer o exame? Não, tô bem, vamos lá. Daí uma outra mulher botou o acesso no outro braço, que realmente no braço esquerdo, tradicionalmente as pessoas têm dificuldade em achar o vaso sanguíneo ali. Daí então ela botou no braço direito e eu voltei lá pro exame pra fazer, né, endoscopia. E cara, aí eu já tava roxo de fome, assim, porque imagina, tipo, eu atrasei o exame ainda por causa do tombo. Aí eu fiz a endoscopia, vim pra casa e depois o resultado é que eu não tinha nada. O que vale a pena mais, será? Deixar de comer as coisas que gosta ou tu viver o que a vida tem pra te oferecer de melhor e tomar um comprimidinho de omeprazol ali? Né? Nem precisa ser todo dia, pode ser um dia sim, um dia não. Assim, a título de controle dessa acidez. É isso que eu fico me questionando agora nesse momento, né? Na semana seguinte, eu liguei pra lá porque eu tava com um pouco de dor e tal, e daí atendeu o telefone e me pareceu que era a voz da guria. Eu perguntei o nome dela, daí ela falou um nome, eu não lembro agora na época qual é que era o nome lá, sei lá, Jaqueline, bom falar contigo, eu sou o advogado da família do rapaz que caiu aí semana passada, caiu de cabeça no chão. Foi só brincadeira, foi só um cagaço pra ela aparentemente continuou no emprego, e eu, né, hoje tô comendo cuca, 2 fatias de cuca eu tenho comido de domingo pra cá. Eu tô gravando na terça-feira, são 3 dias comendo bastante cuca, e tá boa pra caramba. Comer é bom demais. Estou comendo bastante agora pra poder culpar a minha genética depois. Quando eu estiver bem gordinho, eu vou dizer assim, não, é que a minha genética, né? Já viram isso? Como tem gente que tem gordinho que gosta de culpar, né, a genética. E eu vou dizer assim, eu sou da área da saúde, eu sei os casos de problemas metabólicos, de tireoide, por exemplo, eles correspondem a uma pequena quantidade, tipo 2-3% dos casos de obesidade. Eu devo ter tireoide, porque eu tô engordando tanto, não sei porquê. É só diz que é a genética, né? Como se ela fosse na padaria. Ela chega com boa intenção, a pessoa chega com boa intenção. Ela vê assim, eu quero um pão integral. Pra mim um bolo integral e pra minha genética esse pastel de filé com requeijão. E agora tu convida um gordinho pra dar uma caminhada ou pra comer uma pizza. Vê o que a genética dele vai escolher. Após esse primeiro bloco reflexivo a respeito de refluxo gastroesofágico, gastrites, azias, cucas
e problemas metabólicos da obesidade de uma forma bem superficial abordadas. Eu vou dar um giro nas notícias que vocês gostam de ouvir, né? Aquelas notícias que não aparecem na Globo e que só aparecem aqui. Eu tô sabendo que tem um movimento no país aí de boicote à Globo e crescendo o Desopilando, porque as pessoas querem ver as notícias da vida real. E a primeira que eu tenho aqui, ó. Homem é detido após retirar corpo da avó de túmulo e dançar com cadáver em rua de Manaus. Bizarro, né, velho? Que música será que eles dançaram? Morto muito louco? Imagina ele dando uma dançadinha, dizendo, solta o quadril, vó, tá com o quadril meio duro. Uma coisa bem triste por trás, né? E a gente sempre tem que pensar e analisar que em tudo existe dois lados, né? E nesse caso, existe o lado de dentro e o lado de fora do caixão, né? Homem de 62 anos tem ereção de 4 horas devido à Covid. Os médicos injetaram drogas para normalizar o sistema nervoso e deram medicamentos. Imagina ele pensando, desgraça, justo agora tem que acontecer isso quando eu não posso fazer nada e tô aqui deitado na cama do hospital. Sabe que o médico nos confundiu na hora de, em vez de pegar a cloroquina, não pegou um Viagra? Aquele comprimidinho azul que tava ali em cima, não é a cloroquina? É um novo remédio que é a cloropica. O tiozinho, de repente, tá fazendo um tratamento experimental, né? Porque toda semana tem um medicamento novo, tem alguém aparecendo. Uma hora é cloroquina, outra hora é remédio de vermes, outra hora é não sei o que. E aí o tiozinho pensou, vou ver se o Viagra também não ajuda. Agora, se parar pra ver, cara, é o tipo de notícia que não vai... Eu já fiz lá no início do podcast, acho que foi o segundo programa ou terceiro, procurem lá depois, onde eu falo sobre os idosos estarem na rua na pandemia, né? Parece que eles receberam um chamado e foram que nem louco pra rua. E esse tipo de notícia não ajuda em nada a resolver isso. Porque tu imagina os velhinhos olhando ali assim, pô, o cara saiu na rua, pegou corona e teve uma ereção de 4 horas. Meu Deus, imagina o senhorzinho lá com 89 anos, sabe lá quantos anos ele não vê uma ereção? Ele vai pensar assim, eu vou pra rua, eu quero ter essa ereção aí. Resorts de nudismo se adaptam à pandemia e pedem uso de um item, máscaras. Em locais nos Estados Unidos onde roupas são opcionais, o uso de proteção facial cria desconforto e problemas com o bronzeado. Agora sim eu vou numa praia de nudismo. Era isso que faltava pra eu ir, cara. Eu nunca tive coragem de ir. E agora que dá pra esconder a cara, eu acho que eu vou. Porque não tem problema nenhum as pessoas verem o resto do meu corpo, mas só não saber que sou eu. Agora imagina, o cara pode andar pelado, mas tem que usar máscara. Tudo bem que é uma doença respiratória, né? Mas... é muito bizarro, cara. Tu imagina todo mundo peladão de máscara andando. E a preocupação que atrapalha o bronzeado ainda, né? A pessoa na praia de nudismo não tem marquinhas de biquíni. Vale lembrar isso aí, né? Eles vão ter só a marquinha da máscara. E, cara, isso é perigoso até. Tava pensando aqui assim, perigoso pra assaltos também. Tu imagina o cara, o assaltante, ele entra peladão lá com uma touca ninja. Ele acaba se disfarçando, se camuflando no meio, e aí como é que vai ser o retrato falado depois? O humilhante veio e roubou as nossas coisas. Ah é? Como é que ele era mais ou menos assim? Não, era meio torto pra esquerda, um pouquinho cabeçudinho assim. Tinha assim as bolas mais caídas, assim, bem pra baixo, assim, então daí o cara da polícia notando, mais caído, mais pra baixo, então já deve ter aí já seus 50 anos, então. É uma informação muito importante pra nós, senhora. E falando nisso aí, tem uma outra notícia, sexo grupal em barco no Lago Paranoá chama a atenção na web por falta de máscaras. É um absurdo. Cara, quer ir na lancha? Vai, quer fazer um surubão na lancha, fácil, cara, mas usa máscara, né, velho? E passa um álcool gel na lancha antes também, né? E na verdade, essa notícia, eu consegui entender o porquê que os caras fizeram isso quando eu tive acesso à notícia seguinte, que eu acho que elas têm ligação, que é essa aqui, ó. Pandemia cancela o maior festival de swing da Europa. É isso aí, gente. Então, o que aconteceu? Os caras estão impossibilitados de ir nas casas de swing que estão fechadas. Já dei várias notícias dessas aqui. Em Curitiba teve uma. Agora esse festival aí que não aconteceu, o Aurora Lifestyle Festival. É o maior festa de swing da Europa, isso não pode acontecer. Os caras não têm que fazer no barco, as pessoas estão se virando. Mas é o que eu sempre digo, tá? Na suruba, use máscara para evitar o contato.
tá? Nos Estados Unidos, mulher vira zumbi e lambe vidro de bar ao ser impedida de entrar sem máscara. Ataque de fúria ocorreu na cidade de Houma, em Louisiana, nos Estados Unidos, e mulher teria sido presa. Mais uma The Walking véia. Não deixar a véia entrar no bar, a véia na rua, né? Porque idoso gosta de ir pra rua em pandemia, é um comportamento novo. Tudo nessa pandemia é novo pra gente. Então, ninguém sabe os remédios que funcionam, ninguém sabe o que... Enfim, a gente tá descobrindo que pandemias fazem idosos irem pras ruas. Então, essa senhora tava na rua e não deixaram ela entrar no bar, e bar é coisa séria. Se a pessoa quer ir no bar e não deixa entrar, a pessoa faz de tudo. E ela saiu ali tendo um ataque de fúria de zumbi, lambendo o vidro. Ai, Jesus. Só que assim, ó, lembrando que é a história de zumbi, né, que é uma ficção, na verdade, os caras dão um tiro na cabeça, é a única maneira de matar zumbi. Não façam isso com idosos, tá? Idosos, a princípio, eles não mordem ninguém. É só manter fechado na sua casa, trancafiar e não deixar sair, que o problema já está resolvido. De topless, a atriz salva 3 banhistas de afogamento. Nem toda heroína usa capa. É verdade. E nem toda heroína usa top também, né? E parece, olha só que coisa louca, parece que ela salvou um cara do mar e do nada começou vários caras a se afogarem um atrás do outro ali. Foi um caso de uns 10 afogamentos, assim, as pessoas se atirando. E gente que foi salva estava se afogando de novo. Foi uma loucura. Mas, na verdade, ela salvou 2 adolescentes, 2 meninas. Eu não sei se ela de topless ia salvar um cara. Notícias de matrimônio, que é um assunto recorrente também na quarentena, né? Muita gente tendo que se separar porque não estão mais se aguentando. Olha que massa isso aqui, ó. O Disque Divórcio, a forma mais rápida e eficaz de se divorciar durante a pandemia. Basta apenas uma ligação para a Divorcionet, é a caminhonete do divórcio, Divorcionet, para terminar seu casamento a um custo super baixo durante a quarentena. E fica pronto em apenas 24 horas. Basta apenas um celular na mão e uma discordância quanto ao sabor da pizza que vão pedir. Tu tá querendo pizza de camarão e a mulher não quer camarão, e aí daqui a pouco Dani, se for pedir essa pizza, e daí já tô de saco cheio, já vão pedir logo na sequência o Disque Divórcio aí. E o mais bacana é que a próxima notícia, enquanto umas pessoas estão falando em divórcio, tem gente querendo se casar e gente experiente no assunto. Olha só, em plena pandemia, Gretchen fala sobre subir ao altar pela 18ª vez, sentindo-se referência para as mulheres. Referência do que, na verdade? Eu duvido a Gretchen lembrar o nome de todos os maridos. Ela deve chamar, porque nem o Bolsonaro chama os filhos. É o 07, quando eu me separei do 08 aquela vez. E tipo, pra que casar, velho? Que casar? Já casou uma cacetada de vezes. Não casa, sabe? Fica lá, namora. Uma coisa que eu fico com pena, realmente quem eu fico com pena é o padre. Porque normalmente as pessoas têm aquele padre que elas gostam mais, né? O padre ou o pastor, enfim, não sei qual é que é a religião da Gretchen, mas eu fico com pena dele porque ele já gastou todas as possibilidades de discurso que ele tinha pra fazer, sabe? Ele não tem mais criatividade pra bolar. Se bem que agora eu acho que ele pode começar a pegar o discurso dos primeiros casamentos que ela nem deve lembrar mais. Então, felicidades aí pra Gretchen no seu relacionamento. Homem que carregava cabeça decapitada é morto após tentar agredir policiais. O caso ocorreu na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade de São Paulo. E olha só o que diz a matéria embaixo aqui, ó. Olá, você já acessou seu limite de conteúdos livres deste mês? Aproveite essa oferta especial com 3 meses por R$ 1,90. Eu queria agradecer aí a Folha, né? Folha de São Paulo, que não deixou eu dar o complemento da notícia, então eu vou criar da maneira como eu acho que era. O cara estava andando carregando uma cabeça, ele quis agredir os policiais, então ele não estava com a cabeça fria. E a polícia, depois de resolver a situação, fez com que ele perdesse a cabeça, tá? Essa é a notícia. O resumo que o Estadão não deixou eu ler porque eu não sou assinante. Companhia Aérea de Taiwan oferece voos de mentira para turistas com saudades de viajar. Olha só, cerca de 7 mil pessoas se inscreveram para participar
Selecionados receberam cartões de embarque e passaram pela segurança e imigração antes de embarcar em um Airbus A330, onde receberam informações dos comissários sobre prevenção ao coronavírus. Ou seja, não tem voo bosta nenhuma. Tu vai lá e faz de conta que tá viajando, senta lá, escuta umas orientações de coronavírus, que a primeira instrução que eu imagino que eles deveriam dar é não aglomerar pessoas dentro de um avião para passar instruções. Poderia simplesmente dar um link de um vídeo no YouTube para elas assistirem em casa, mas as pessoas estão com saudade de viajar. Notícia de avião: passageira abre a porta de emergência do avião na pista de decolagem por não se sentir bem. Imagina, ela estava ali de boa, estava ali sentada, não estou me sentindo muito bem, vou abrir a porta de emergência. Ela acabou fazendo o voo atrasar. Eu nem sei, cara. Essa porta abre assim tão fácil? É só pegar e alguém girar e abrir? Porque, cara, eu comecei a ficar pensando nisso agora. Se tiver num avião, um maluco levanta de madrugada, vai lá e abre. Eu vou precisar da informação aí. Se algum dos ouvintes aí é técnico de aviação, entende de aviação, é piloto, quiser mandar esse esclarecimento pra mim aí, eu preciso saber disso antes de subir num avião novamente. Detento solda portão de penitenciária e foge deixando policiais presos. O cara foi preso. E aí ele prestava serviços assim de... fazia servicinhos ali de eletrônica, de não sei mais o que. Diz ali na matéria que ele já escapou 5 vezes da prisão. Da mesma maneira. Ele foi fazer um servicinho ali na porta. O que ele fez? Ele foi pro lado de fora, fechou o portão e soldou as rodas. Bacana, ninguém podia sair. E aí tiveram que chamar algum profissional para arrebentar o portão lá, cortar. E ele não foi encontrado até agora. E é bacana, né? Porque ele é preso, daí ele vai fazer serviços ali para reduzir a pena, só que daí ele foge e aí ele é preso de novo. E ele vai ficar num looping eterno. Agora também uma coisa, né? Palmas pra quem definiu isso, do cara ir lá trabalhar sem ninguém supervisionando junto. Daí deixa o cara sozinho, vou deixar ali o bandido, né? Bandido de confiança, dá a chave pra ele ali. Termina teu serviço aí, depois tu chaveia o portão e traz de volta aqui pra nós, tá beleza, mano? Festa de aniversário surpresa deixa 18 familiares com Covid. Festa surpresa e o presente pro aniversariante não chegou a tempo, né? Vinha só aí em torno de 10 a 14 dias depois, né? E então, para encerrar, eu queria falar rapidamente sobre o fato do dia, que é a confirmação do exame positivo para o Covid do nosso ilustre presidente Jair Bolsonaro. E ele procurou tanto que enfim conseguiu encontrar o coronavírus. Não foi fácil, hein? Não foi fácil. Foram aí meses, né, de aglomerações, cumprimentando pessoas, sem usar máscara, tossindo e tentando a todo custo, e agora ele conseguiu. Mas com o histórico de atleta dele, já o uso de cloroquina, ele certamente vai ficar bem. Mas o que mais me preocupa, na verdade, é isso aqui, ó. Olha que coisa engraçada. A cronologia do negócio. Do dia 4, tá? Sem máscara, Bolsonaro comemora a independência dos Estados Unidos com o embaixador. Jair Bolsonaro testou positivo para o Covid-19. Embaixador dos Estados Unidos fará teste de coronavírus após almoço com Bolsonaro. Ou seja, esse é o lance. Tu pode ter um histórico de atleta e tudo, mas na verdade tu pode estar contaminando pessoas que de repente vão levar esse vírus para o seu avô, para o seu pai, para o seu familiar que tem uma doença. Me pareceu assim um exemplo clássico do que a gente não deve fazer. A parte, digamos assim, de consciência do podcast Desopilando, né? Que esse podcast é um podcast sério, só fala de coisas sérias aqui, né? De vez em quando tem um macaco alcoólatra que mata uma pessoa, né? Tem uma coisa ou outra aí, mas aqui a gente fala sério. O grande problema é a gente estar propagando o vírus. Agora, se a gente sabe o que é certo e o que é errado? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente só tem que se proteger, cuidar ao máximo. E eu peço a vocês que estão me ouvindo aqui, usem álcool gel, usem máscara, mesmo que forem na praia de nudismo, tá, gente? As praias de nudismo estão exigindo máscara nesse momento, então se tu tá com muita vontade nesse frio daqui do Rio Grande do Sul, de ir ali pra Cidreira, ou Praia Presidente, Mariluz, ou Imbé, né?
fazer o seu topless, andar peladão, use máscara. Vai fazer suruba no barquinho? Máscara, tá? Não esqueçam disso. Usem máscara, se cuidem e divulguem esse podcast para mais gente, por favor, que vai me ajudar bastante. E um último recado antes disso, eu publiquei um vídeo essa semana sobre o Grêmio, é um projeto antigo meu já, e inclusive antes do Desopilando, o podcast que ia ser um podcast do Grêmio, e eu acabei criando o podcast e depois modifiquei ele pro Desopilando porque veio a pandemia e os jogos pararam e ninguém tava com clima de futebol nem nada. Mas agora eu tô retomando, e o futebol tá aí em vias de voltar, estão falando o Campeonato Nacional em agosto, deve voltar, veremos. Então eu tô voltando, eu publiquei um vídeo sobre o Grêmio. A ideia minha é fazer com mais frequência vídeos de comédia a respeito do Grêmio e também podcast para falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto, que acompanho e de bastante tempo. Então se tu é gremista, vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha no vídeo lá, divulga para os amigos e acompanha também esse projeto que eu estou iniciando agora aí, que eu vou dando mais detalhes para vocês nas próximas edições. Por hoje é só, muito obrigado por ter ficado até aqui, um beijo no coração e até a próxima, tchau!